doutores, vamos para mais um bloco sobre contrato de trabalho. O que eu estava falando para vocês, né, do requisito da onerosidade, requisito objetivo, subjetivo. Requisito subjetivo, quando que eu vou utilizar? Principalmente nos casos de vínculo, de pedido de vínculo de padres e pastores em face das igrejas, né? Seja a igreja católica ou a igreja evangélica. Pessoal, aqui não estou querendo fazer nenhuma crítica ou né, a crença de vocês, nada disso. Estou analisando questões fáticas, tá? Que acontece. Padres e pastores que entram pedindo vínculo. E aí? Tem vínculo ou não tem? Bom, vai depender muito da análise do caso concreto, mas já vi muitas, não cheguei a julgar nenhuma, né, dessa, nunca peguei um caso prático, mas já vi muitas decisões que vão analisar esse requisito subjetivo da onerosidade. Eu digo, olha, esse padre, esse pastor, tudo bem, ele recebia ordem, tem subordinação, era só ele que podia fazer o serviço, tem pessoalidade, não corria o risco, né, do negócio ali, não tinha nada, nenhuma coisa que ele arcava, enfim. Recebia remuneração, tinha que cumprir, ó, tem que fazer tal missa, tem que fazer tal culto, enfim, em tal dias, né? Mas ele estava ali por uma questão ideológica de pensamento, por acreditar naquilo e querer propagar, aquilo era uma oportunidade para que ele propagasse, né? Em conjunto com aquela congregação, aquela entidade, ou ele estava lá realmente porque ele queria vender a força de trabalho dele como um meio de vida, um meio de sustento, tá? Então já vi decisões negando o vínculo, falando, olha, ele não estava lá como para vender sua força de trabalho. Ele estava lá movido pelo ímpeto ideológico da sua crença, de propagar a sua religião, com a oportunidade oferecida por essa entidade, tá? Então, veja, como uma questãozinha, um requisito ali subjetivo, né? Ou seja, parte de um requisito básico que você vai usar para fundamentar essa decisão pelo sim ou pelo não, obviamente. Tá ok? Vamos para o próximo aqui. Natureza habitual ou não eventual. Pessoal, o que é isso? O direito do trabalho brasileiro, ele adotou a teoria mexicana, na qual a habitualidade ou não eventualidade vai estar relacionado ao empregador. Ou seja, é preciso ver a necessidade permanente da mão de obra para o empreendimento, sob os olhos do empreendimento. Nossa, professor, o que isso quer dizer? Calma, vamos lá. O que é... Vou começar com uma pergunta, tá? O que é habitual para vocês, ou não eventual? Ah, professor, habitualidade para mim é o que ocorre todo dia. É um quesito de habitual. Já outro colega pode falar, bom, habitual para mim é o que ocorre toda semana. Já outro fala, não, para mim é todo mês, uma coisa que é todo mês é habitual. Pois é, aí eu lhes pergunto, alguém que presta serviço uma vez por mês, mas todo mês, é habitual ou não é? Alguém que presta serviço toda semana, é habitual ou não é? Então, é difícil, é uma concepção aberta, é uma concepção subjetiva. Por ser subjetiva, é que você tem que analisar a habitualidade com os olhos do empregador, com os olhos da necessidade daquela mão de obra. Como fazer isso? Por exemplo, um restaurante. Ele contratou lá um garçom para trabalhar sexta e sábado, que é os dias de maior movimento. Ora, esse garçom trabalhava uma vez por semana, vamos colocar aí na sexta-feira, que era um dia de maior movimento. Uma vez por semana, para fim de relação de emprego, a princípio não é tão habitual assim, né? Não tem trabalho todo dia, enfim. Mas eu analiso de acordo com o empregador que o empregador, ele esperava aquela força de trabalho às sextas-feiras. Ou seja, havia uma necessidade premente de mão de obra naquele dia em que esse empregado trabalhava. Isso faz com que o serviço seja não eventual, porque o empregador já esperava, o empregado, né, já esperava ser chamado e o empregador já contava com a força que ele iria dar com o trabalho dele nos dias de maior movimento do restaurante. Veja, a habitualidade vendo pelos olhos do empregador. Agora, um outro exemplo. Olha, um prestador de serviço, ele demorou lá, não sei,
sei lá, tantos meses para arrumar, fazer a manutenção em todas as janelas e portas de uma churrascaria, por exemplo. Bom, nesse caso, há necessidade permanente desse serviço? Ou é algo episódico? É algo temporário? Não, ele só foi lá para arrumar, terminou o serviço e ele foi embora. Não é um serviço não eventual. Tá? Veja como é diferente. Vou um exemplo um pouco mais além. Um hospital que vai construir uma ala nova. Pode ser que demore anos essa construção, mas é um serviço permanente que ele vai necessitar sempre? Não. É só aquela obra que vai ser construída e pronto. Tá? Então, a não habitualidade e eventualidade, às vezes, ou seja, às vezes não, nesse caso não tem a ver tanto com a relação temporal que a gente tem esse conceito intrínseco, né? Você abordar alguém na rua, o que é habitual para você? Ela vai pensar justamente na questão de tempo. Todo dia, uma vez por semana, uma vez por mês? Não. Aqui, para fins da relação do contrato de trabalho, lógico, a questão temporal também vai ajudar. Vai ser um dos indícios, mas é preciso ver também sobre os olhos, sobre a ótica, a lente do empregador. Se aquela necessidade se aquela mão de obra havia necessidade permanente, né? E isso vai ser o traço distintivo aí da sua decisão ou do seu enquadramento, tá? Hoje em dia também a gente tem que mencionar a questão do trabalho intermitente, que foi acrescentado aí pela lei da reforma trabalhista, lei 13467 de 17. Até esses dias ia pegar o primeiro caso para julgar sobre trabalho intermitente, mas a gente acabou fazendo acordo. Até brinquei, mas poxa, né, se não tivesse acordo ia ter que, né, dar uma estudada melhor e ver, mas achei interessante ler o processo. Ocorre as convocações e de acordo com as convocações o empregado já recebe a remuneração, bem como o 13º proporcional, né, as frações e férias mais um terço. Então é bem interessante, já sai no olerite, discriminado certinho, conforme, né, dispõe lá a CLT. Agora, pessoal, e essa questão do trabalho não eventual, por exemplo, para o trabalho intermitente? Veja, é vínculo de emprego? É, só que sob a modalidade de trabalho intermitente. Às vezes ele fica mais de um mês sem prestar trabalho. E aí, se você pensar na habitualidade ou não eventualidade relacionada a evento temporal, você já vai ter um conflito. Olha, então trabalho intermitente não é emprego. Não, é vínculo de emprego sim. Só que o não eventual vem pela ótica do empregador. Né? Quando ele necessita, ele vai chamar, autorizado pela legislação, obviamente. Né? Então, veja que assim, a jurisprudência não se posicionou ainda, é muito cedo para a gente ver como vai se ter essa questão. Como que os julgados vão fazer ou vão delinear essa modalidade de contrato. Mas é plenamente possível e as empresas têm adotado. Nesse caso que eu peguei, o cara era um chapa, né, que é essa pessoa que antes não tinha nenhuma regulamentação, era difícil até dar vínculo, porque ele trabalhava com muitos caminhoneiros. Né? O chapa é o caminhoneiro, chega na cidade, não sabe onde é os caminhos, não sabe onde é a empresa e contrata ele. Eles ficam geralmente nas entradas da cidade ou até na estrada, para que mostre ao caminhoneiro o lugar de descarregar, carregar, né? Conhece ali os caminhos, tá? E nesse caso ele ajudava na carga e descarga de equipamentos para ajudar os caminhoneiros que chegavam, mas era a título de contrato intermitente. E pelo que eu vi, ele saiu acordo, mas documentalmente estava tudo certinho, tá ok? Tinha uma alegação também que ele tinha trabalhado antes, enfim, a gente acabou não entrando no mérito, tá? Então é isso, pessoal. Distinção bem grande aqui que a gente tem que fazer é o que eu já falei para vocês, que mesmo que o serviço dure anos, dependendo do serviço, você tem que relevar essa questão, né, da não eventualidade e eventualidade, para olhar, tem que olhar o tipo de atividade a ser exercido, lógico, a questão temporal também é importante, também, mas a necessidade premente para o trabalhador. Estou repetindo bastante para vocês entenderem isso bem, para ficar bem nítido esse conceito, tá? Pessoal, trabalho doméstico, não fala em não eventual, né? Fala o trabalho contínuo. Bom, antigamente era uma cisânia, né? Uma celeuma danada. Quantos dias não é contínuo? Uma vez a semana, 2 vezes a semana, 3, ficava aquela briga, aí testemunha, não, ia uma vez só, era diarista, não, ia 3 vezes, ia 2 vezes. Agora a lei pacificou, tá?
A Lei Complementar 150 pacificou, falando que vai ter o vínculo empregatício quando a doméstica trabalhar mais de 2 dias. Então, se trabalhar 2 dias, não vai ter vínculo. Trabalhou mais de 2 dias, aí vai ter vínculo. Aí tem as discussões, que a gente vai ver no próximo bloco.